Olá, bem-vindos de novo a mais um programa Vida Plena e espero que estejam todos bem, que tenham saúde e que tudo seja conduzido de uma forma prudente e também possam desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para a vossa vida. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. E também quero agradecer-vos desde já por terem tirado um pouquinho do vosso tempo e poderem escutar esta pequena mensagem que acredito que será de bênção para edificar a vossa vida e construírem uma vida baseada e fundamentada na Palavra de Deus. E hoje quero falar um pouco acerca da nossa mente, pois é um lugar onde verdadeiramente há uma grande batalha e devemos protegê-la e renová-la. É a forma de nós podermos ser mais que vencedores. Então, as nossas ações sempre serão o resultado dos nossos pensamentos. A forma como pensamos, padrões de pensamento, a forma como reagimos a determinadas coisas, serão certamente ou fortalezas ou padrões de pensamentos que adquirimos ao longo da vida e que verdadeiramente não estão alinhados nem ajustados com a Palavra de Deus e, portanto, não nos permitem desfrutar de uma vida plena da qual Jesus nos ofereceu. Então, diz em Provérbios 23:7, nós temos aqui uma escritura que nos mostra que o homem reage, ou imagina, ou atua de acordo com o que ele imagina ou pensa. Nesta tradução diz, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Está a falar do tipo de pessoas que têm uma certa linguagem ou uma certa forma de falar, no entanto, não são verdadeiras nem reais. E o que também está aqui a mostrar é que conforme a pessoa imaginou, assim ela é. Ou seja, o homem é aquilo que ele imagina, é aquilo que ele pensa. O produto das nossas ações, dos nossos comportamentos são verdadeiramente, creio eu, o produto de muitas coisas que nós pensamos e imaginamos e por isso a Palavra de Deus nos mostra que nós devemos renovar a nossa mente. Então Jesus veio para nos dar vida abundante, mas para vivê-la temos de renovar a nossa mente. Por outro lado, sabemos que temos o inimigo, Satanás, que fará tudo para nos derrotar e nos privar da graça de Deus, e nos privar de receber todas as bênçãos e tudo o que Deus tem preparado para nós. Nossa mente é o campo de batalha. Nós estamos engajados numa luta, quer queiramos, quer não, porque temos o inimigo. E podemos ver em Efésios 6:12 que verdadeiramente nós temos uma luta, mas essa luta não é travada na dimensão humana ou carnal, pois diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. E está, nossa luta não está nesta dimensão da carne, do corpo físico, mas sim contra principados, contra potestados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Como vê, há uma hierarquia, há todo um tipo de espíritos malignos, de operações demoníacas que procuram controlar a nossa vida. Então a nossa mente é como um campo, é como um território que o inimigo quer ocupar. Porque verdadeiramente, se ele tiver a nossa mente, ele tem-nos na sua mão. Porque se ele conseguir dominar a nossa mente com pensamentos, nós vamos agir de acordo com o que ele semeia ou planta em nossa mente. Portanto, o inimigo enche as pessoas de pensamentos negativos e se pensarmos permanentemente nesses pensamentos negativos, não estou a falar do caso de vir um pensamento negativo à nossa mente, mas é a forma como pensamos, adquirimos, a forma de pensar. Se pensamos dessa forma permanentemente negativamente ou contrariamente àquilo que Deus pensa em alguma área da nossa vida, então certamente Satanás nos mantém cativos, nos mantém presos naquela área da nossa vida, não nos permite desfrutar de tantas coisas maravilhosas que Deus tem para a nossa vida. E verdadeiramente até quando Ele começa a atuar numa área da nossa vida, Ele acaba por nos ir prendendo em outras, e então a nossa vida que foi
resgatada pelo sangue de Cristo e que nascemos de novo para ser novas criaturas, para viver uma vida cheia de graça e do amor de Deus e viver uma vida abençoada e desfrutarmos da alegria e da paz e do amor de Deus, por vezes, uma vez que até já temos certos padrões de pensamento, Ele procura controlar-nos ainda, não deixando que nós desfrutemos essa vida que Deus tem para cada um de nós. Portanto, o inimigo trabalha através de estratégias bem planeadas, não é? Ele é astuto, ele prepara as coisas, ele não é impaciente. Verdadeiramente ele até é paciente. Ele estuda-nos com cuidado, astutamente ele começa a preparar um plano para nos prender. Para, a partir desse lugar, astutamente, vou levar-nos a pensar na nossa própria vida, mesmo antes de termos Cristo, mesmo na nossa infância e adolescência. Muitas vezes nós hoje agimos inconscientemente por padrões ou por formas de pensar, hábitos, maneiras de pensar, hábitos e por aí fora, padrões de comportamento que é repetitivo, não é? Que é como nós respondemos a determinadas coisas, repetidamente nós fazemos igual, nem precisamos muito de pensar. Porquê que não pensamos? Porque já temos adquirido um hábito, já temos um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, que é dessa forma que nós reagimos a determinadas causas. Talvez isso seja o produto, até, por exemplo, em relação à figura masculina, se realmente o pai foi muito abusivo, foi uma pessoa violenta, foi uma pessoa que não deu afeto aos seus filhos. Talvez, se for uma mulher, ela provavelmente vai pensar que os homens são todos iguais, e então o inimigo começa já na infância a colocar pensamentos em relação à paternidade, em relação à figura de autoridade, pensamentos negativos, distorcidos, porque o inimigo trabalha sempre através do engano. Ele é um mentiroso. Veja o que disse Jesus acerca do diabo, porque ele é mesmo um enganador, ele é subtil, ele trabalha de uma forma subtil, astuta. Então, ele mesmo também já usou essas pessoas, nossos pais, nossos familiares e pessoas que de alguma forma nos vêm marcar, magoar, ofender, que vêm trazer à nossa vida coisas que nos vão até de uma certa forma traumatizar, digamos assim, rejeitar, abandonar. Há muitas coisas que nos sucedem na infância, que nos sucedem quando nós somos adolescentes e no percurso da nossa vida. Então, o inimigo começa a trabalhar desde esse lugar e a trabalhar astutamente, devagar, com um pequeno pensamento aqui, outro pensamento acolá, da maneira que nós vamos adquirindo, pensando que esses pensamentos são nossos. Aqui está uma grande batalha. É porque muitas vezes pensamos que a forma como estamos a pensar que somos nós próprios, mas na verdade são pensamentos que vão chegando à nossa mente, em que o inimigo começa por bombardear a nossa mente e nós começamos a acolher aqueles pensamentos como se fossem uma verdade. Então, astutamente, ele prepara isso e o que é que acontece? Nós pensamos que aquele padrão, aquela forma de pensar é verdadeira. No entanto, é uma mentira e tornou-se uma fortaleza na nossa mente, em que o inimigo tem domínio, porque uma fortaleza é um lugar onde o inimigo se esconde, é um lugar na nossa vida ou na nossa mente onde o inimigo tem acesso, neste caso, onde ele levanta uma fortaleza de maneira a que ele está ali e governa desde esse lugar. Então, a Bíblia diz que ele é um mentiroso. Veja o que diz então João 8,44. Ele é um enganador, mas ele engendra, ele planeia astutamente e cuidadosamente e vagarosamente, sem perder a paciência. Ele nos estuda como nós reagimos a determinada coisa que ele põe diante de nós. E dessa forma ele nos estuda e dessa forma ele prepara o plano para nos prender. Disse Jesus: vós tendes por pai ao diabo, estava Jesus a falar aos fariseus, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio, portanto, ele é um assassino, e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. No verso seguinte, e quando ele prefere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, ele é o pai de todo o engano, de toda a mentira. Então é isso que ele faz. Ele é enganoso, ele é mentiroso, tudo o que é falso, mentiroso, astuto, procede dele. E o importante aqui, como é que nós vamos destruir, como é que nós vamos desconstruir, não é? Aquilo que ele construiu a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina o caminho para nós sermos mais que vencedores. Um dos versículos, já vamos a outros, até é conhecido muito no meio dos crentes, que é Romanos 12, 2. Eu vou ler nesta Bíblia NVT, talvez porque tem uma forma um pouco mais atual, conforme nós falamos agora, e eu vou ler, nem sempre gosto de ler nesta Bíblia tudo, mas algumas coisas são mais esclarecedoras e eu vou ler desta forma. Diz no verso 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não imitem, porque o mundo tem uma forma de comportamento e costumes e formas de agir, padrões, que não estão alinhados com Deus. Verdadeiramente a Bíblia diz que antes de termos Cristo, todos nós andávamos segundo a potestade do ar. Por mais que as pessoas não gostem, ou digam, eu não tenho nada a ver com o diabo, mas o que diz a Bíblia é que antes nós temos Jesus, ele era quem de uma certa forma nos governava, uns mais do que outros, mas ele é quem influenciava a nossa forma de pensar. Nós éramos influenciados pela forma, padrões de pensamento conforme o mundo. E o mundo é influenciado por quem? Pelo inimigo, e nós pensávamos dessa forma. E o problema que se põe é, nós agora que somos cristãos, vamos continuar a pensar e a viver dessa forma? Ou vamos adquirir uma nova forma de pensamento? Vamos adquirir uma nova forma de pensamento. Porquê? Porque é a forma de sermos transformados, de experimentarmos e de recebermos as coisas boas e maravilhosas que Deus tem para nós. Deus tem coisas boas e maravilhosas para nós. Deixa-me ler, então. Diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Como é que vamos ser transformados? Por meio de uma mudança em nossa forma de pensar. E o que é que nós vamos experimentar? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que experimentar, precisamos de experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Sabe que Deus tem coisas boas e maravilhosas para nós. E o inimigo procura trazer pensamentos acerca de nós mesmos. Eu já pensei acerca de coisas de mim erradamente. E estarmos também pensamentos acerca dos outros que também estão errados. E acerca de áreas de como nos devemos comportar, como devemos agir, que não estão certas, que nos vão privar. Se nós agirmos da forma como o inimigo quer, isso vai nos privar da graça de Deus, do amor de Deus, das bênçãos de Deus. Porque o inimigo poderá colocar dentro de nós, até mesmo sendo cristãos, fazer-nos viver de uma forma amarga. E Deus quer que nós vivamos de uma forma amável, doce. E o inimigo trabalha de forma a querer manter-nos no cativeiro. Mas se ler João, nós podemos ler agora também, João 8:31, nós vemos como é que nós vamos derrubar, destruir o que o inimigo tem construído em nossa vida. Creio que de alguma forma o inimigo procura tomar o território, tomar a nossa mente, porque é um campo onde há mesmo uma luta, onde há mesmo uma batalha. Ele batalha por ela, mas eu vou dizer-lhe, nós não estamos sós, nós temos o Espírito Santo, temos uma pessoa maravilhosa em nós, que está para nos ajudar. O Espírito Santo é o nosso ajudador, ele está ao nosso lado, para dizer, vais vencer, porque maior é Cristo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Ele é muito maior que qualquer espírito maligno, qualquer outro poder, outra força. Agora, é verdade, temos de tomar a decisão. Sempre temos que aprender isto, que nós somos cooperadores de Deus. Deus não é impositor, mas Ele espera que nós respondemos ao seu amor, que respondemos a Ele. E se nós nos colocarmos ao lado do Espírito Santo e cooperarmos com Ele, nós faremos a nossa parte.
E Ele fará a dele, com a certeza, porém, que Ele nos ajudará a fazer a nossa parte, uma vez que teremos já até dificuldade em fazê-la sozinhos, com certeza. Mas nós não estamos sós. Antes de termos Cristo, a Bíblia diz que estávamos sem Deus e também sem esperança. Uma pessoa que não tem Jesus não tem esperança. Está longe de Deus. Mas quem tem Cristo, por causa do seu sangue, do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, e uma vez que nós acreditamos no sacrifício perfeito de Cristo, Jesus nos torna santos, justificados e nos reconcilia com o Pai. Temos acesso a Deus. Então estávamos longe, mas agora estamos perto. Agora temos liberdade, porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então nós podemos entrar na presença de Deus com toda a liberdade. E se nós pecarmos, também a Bíblia nos garante que se nós nos arrependermos daquilo que fizemos, a promessa é também que Ele nos perdoa e nos purifica e nos coloca de novo numa posição certa para estarmos na presença de Deus. Não é isso maravilhoso? Deus nos ama. Somos seus filhos. Deus não nos descarta pelo facto de que nós falhamos. Nada disso. Deus espera que nós recuperemos com o seu Espírito Santo. Essa é que é a bênção maior que nós temos em nossa vida. Nós temos o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. Nós nascemos do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo. Então temos tudo para sermos mais que vencedores. Só temos de tomar decisões. E uma destas decisões é dizer: não, a minha mente, eu vou ajustá-la. Eu vou começar a pensar como Deus quer que eu pense. Você vai conseguir já amanhã ou depois? Não. Mas se você tomar a decisão de que realmente vai fazê-lo, você vai ver daqui por um tempo que você já não é a mesma pessoa, que Deus já mudou a sua vida e que você tem uma forma de pensar e que o inimigo tem mais dificuldade em aceder à sua mente. Veja o que diz então João 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o que é que Jesus está a dizer? E depois no verso 37 e 32 fala também que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como é que somos livres do engano, das mentiras de Satanás? Através da verdade, que é a palavra de Deus. E o que é que nós vamos dizer? Vamos proclamar a palavra de Deus, vamos declarar a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus numa área da nossa vida onde o inimigo procura derrubar-nos, não é? Por exemplo, se for no lugar da ira, se facilmente nos iramos, então nós vamos pedir ao Espírito Santo que vençamos essa ira. Ou qualquer tipo de amargura, nós vamos vencer com a palavra. E como é que vamos vencer? Nós vamos destruir, demolir os argumentos, os raciocínios, as altivezes, tudo o que o inimigo ergueu em nossa mente, crendo no poder da palavra de Deus. É importante, nunca se esqueça que a palavra de Deus é quem nos liberta. E conhecereis a verdade. Ao ter conhecimento da verdade numa determinada área da sua vida, essa mesma verdade o vai libertar, nos vai libertar. Portanto, é importante a cada dia nós colocarmos como fundamento a nossa vida para sermos pessoas eficazes, e também porque a palavra de Deus também é viva, porque ela tem vida em si mesmo, ela tem poder de mudar as nossas vidas. Na verdade, foi a palavra de Deus que criou todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia escuridão, certo? Quando o Espírito de Deus chegou e pairava sobre a face das águas, não havia forma, ela estava vazia, não tinha absolutamente nada, o Espírito de Deus chegou primeiro para pôr ordem. Então o Espírito Santo já está na nossa vida, Ele já nos deu um novo Espírito, agora Ele vem para estar connosco, para ordenar todas as coisas e para nos tornar pessoas abençoadas, porque sabe, o Pai é abençoador, Ele nos ama. Ele quer que nós sejamos sarados, curados, libertos, abençoados e que também possamos transmitir aos outros, ou através da nossa vida, resplandecer em nós a luz de Cristo. Agora, a palavra de Deus é vida. E então, a Bíblia fala que Deus falou a palavra e logo a palavra se materializou. Portanto, vemos que precisamos também da palavra. Temos o Espírito Santo e a palavra de Deus para nos tornar mais que vencedores. Portanto, numa área da sua vida, se você e eu aprendermos a palavra de Deus e colocarmos a palavra de Deus, destruirmos as fortalezas, vamos ver o que é que Deus diz em
2 de Coríntios 10, 4 e 5. Diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Veja o que é que diz aí das fortalezas. O que é uma fortaleza? Deixe-me que eu lhe possa ajudar hoje. Eu vou dizê-lo desta forma. Uma fortaleza é um padrão de pensamento, é uma forma de pensamento, são uma construção de raciocínio, de forma, de argumentos, de questões que o inimigo colocou na nossa mente. Mas que essas fortalezas, esses raciocínios, são contrários à vontade de Deus, são contrários a Deus. Não têm nada a ver com Deus. Na verdade, são prejudiciais e estão ali para nos aprisionar. Mas a boa notícia é que Deus diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, portanto, a palavra milícia também significa luta, quer dizer que nós temos mesmo uma luta, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas que Deus nos deu são mais poderosas do que essas fortalezas. Veja o verso seguinte. Destruindo os conselhos e toda a altivez, portanto, o que é que nós temos que destruir em nossa vida? Conselhos, raciocínios, perguntas, argumentos, mentiras, enganos, sofismas e derrubá-las e levar o nosso entendimento à obediência a Cristo. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos destruí-las. E como é que vamos destruí-las? Com a palavra de Deus, com o louvor. O louvor é uma arma de guerra, mas louvando a Deus com a palavra de Deus. Mas isso é um compromisso. Não podemos, se nós queremos obter vitória, nós temos que nos comprometer. Por exemplo, às vezes estão coisas diante de nós dizendo, não posso fazer isso. Mas se Deus diz que eu posso, então eu posso. O que é que eu vou dizer? Vou dizer exatamente o que Deus diz que eu quero que eu diga. E assim eu começo a desmantelar, é como um puzzle, sai uma mentira do diabo, sai outra. Eu começo a proclamar a palavra de Deus, está escrito. Deus diz, não concordo, eu vou pôr o meu pensamento conforme a palavra de Deus. Por exemplo, o diabo diz, tu nunca vais vencer aí, porque tu já és um perdedor, tu és uma derrotada. Mas Deus diz que nós somos mais que vencedores nele. Então é mentira, o diabo está a mentir-nos. Esse pensamento, essa construção de raciocínio, que sempre que nós fazemos uma coisa mínima e errada, ele vem dizer, esse pensamento, esse padrão de pensamento diz, vês, mais uma vez falhaste, tu estás desenhada para a derrota. Essa é mesmo uma obra do inimigo. Então, se nós não destruirmos isso, realmente vamos ser privados de toda a bênção, de toda a maravilha que Deus tem para a nossa vida. Temos que levantar-nos com a adoração, com o louvor e declarar que nós somos mais que vencedores. Começarmos a alinhar-nos com a palavra de Deus, declarar o que Deus diz. É uma forma de proteger a nossa mente. Assim vamos proteger-nos de todo o ataque do inimigo. Temos que cancelar, anular todos os pensamentos negativos que chegam à nossa vida e também demolir, destruir argumentos, raciocínios e todas as outras coisas, fortalezas que se levantaram em nossa mente, têm de ser demolidas, têm de ser destruídas. Para quê? Para que nós tenhamos uma mente que se alinha com a palavra de Deus, para que nós possamos ser transformados. Dessa forma vamos experimentar as bênçãos de Deus, vamos experimentar a graça de Deus, vamos experimentar a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. É o que eu desejo para a sua vida, é que claro que eu acredito que muitos daqueles que possam de alguma forma estar a ouvir, já não seja uma mensagem nova, algo de novo que você esteja a ouvir, algo que nunca ouviu, mas se nunca ouviu, glória a Deus, aprenda hoje. Se você já ouviu, estou a dizer-lhe mais uma vez, levante-se quando o inimigo trouxer pensamentos negativos, mais uma vez, peça ao Espírito Santo e veja se em alguma área da sua vida, no casamento, nos relacionamentos, seja lá onde for, se há uma área da sua vida que está cativa, peça ao Espírito Santo e diga-lhe, pegue na verdade, que é a palavra de Deus. Talvez até venha a ser confrontado com algo que Deus quer mudar em si mesmo, mas eu vou dizer-lhe, maior é o que está connosco. Você tem um amigo, você tem um consolador, nós temos um ajudador e certamente, se nós nos apegarmos a Deus e ao poder da sua palavra, nossa vida será transformada. Esse é o desejo de Deus. Deus quer abençoar-nos, Deus quer libertar-nos. Sabe, a Bíblia diz
que a unção do Espírito Santo, Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a abrir os olhos aos cegos, a libertar os cativos e a pôr na liberdade os oprimidos. Isso é o que Deus quer fazer. Portanto, tenha fé, creia em Jesus, que Ele é capaz de libertar de toda a opressão, de todo o engano do inimigo, de toda a área que estiver cativa. A unção e o poder do Espírito Santo vão libertar a sua vida completamente. E não será mais uma pessoa deprimida, mas pelo contrário, será uma pessoa alegre e feliz, porque essa é a vontade de Deus. Deus abençoe e até ao próximo programa.